O ambiente da Fórmula 1 nunca foi um espaço de certezas absolutas. As decisões das grandes equipes são moldadas pela pressão constante dos resultados, pela necessidade de manter relevância técnica e esportiva e pela exigência de lidar com as expectativas de patrocinadores, torcedores e da própria história que cada escuderia carrega consigo. A Mercedes, talvez mais do que qualquer outra equipe no cenário atual, carrega o peso de um legado construído na era de Lewis Hamilton e, ao mesmo tempo, enfrenta o desafio de não viver à sombra desse passado. Foi por isso que a escolha de Kimi Antonelli para ocupar uma vaga na equipe a partir de 2025 foi tratada com tanto cuidado, celebrada como a continuidade natural de um projeto de formação de talentos. Mas, dentro desse mesmo cenário, surge uma especulação cada vez mais comentada nos bastidores. E se Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que vem se destacando com atuações sólidas e surpreendentes, passar a ser visto como alternativa real a Antonelli, caso o italiano não consiga entregar o que se espera dele? Essa discussão não surge no vácuo. Ela é alimentada por um contexto de extrema competitividade no grid e pelo contraste entre dois jovens pilotos que carregam narrativas diferentes, mas igualmente fascinantes. De um lado, Antonelli, italiano, moldado desde cedo dentro do ecossistema da Mercedes, visto por muitos como sucessor natural da vaga deixada por Lewis Hamilton. De outro lado, Bortoleto, brasileiro que conquistou espaço com talento e consistência, venceu na Fórmula 2 e rapidamente chamou a atenção pela maturidade que demonstra ao guiar na Fórmula 1, mesmo com uma equipe de meio de pelotão. As comparações são inevitáveis, e a possibilidade de a Mercedes reconsiderar suas apostas não parece mais tão distante. A pressão sobre Antonelli é enorme. Não basta apenas aprender, ele precisa mostrar resultado. Pilotos que chegam à Fórmula 1 em equipes de ponta não têm o luxo de errar demais, de demorar a se adaptar, de construir sua curva de aprendizagem de forma tranquila. Cada corrida é um exame público, cada treino livre é escrutinado, cada erro é ampliado pela mídia. Ele mesmo já afirmou que não quer viver sob a sombra de Lewis Hamilton, mas isso não é algo que esteja em suas mãos. A narrativa da sucessão já foi criada, e com ela veio um fardo quase insuportável. É nesse espaço de vulnerabilidade que surgem os rumores. E se Antonelli não corresponder, o que fará a Mercedes, uma equipe que não aceita o papel de coadjuvante no grid? Enquanto isso, Bortoleto vive uma trajetória em ascensão. O brasileiro estreou na Fórmula 1 cercado de expectativas, mas rapidamente conseguiu transformá-las em algo maior, em resultados concretos. Seu talento em classificações, sua calma em corridas longas, sua capacidade de ler pneus e estratégias são qualidades raras em pilotos tão jovens. Em um grid que já viu muitos talentos promissores serem engolidos pela pressão, Bortoleto se destaca pela serenidade, pela consistência e pela maturidade que transmite. Essa imagem de piloto equilibrado, que entrega além do que seu carro sugere, é justamente o tipo de perfil que atrai equipes como a Mercedes, que precisam de alguém capaz de carregar responsabilidades gigantescas. Os bastidores do paddock alimentam essa narrativa de forma quase natural. Mercedes, apesar de seu histórico de cultivar talentos da casa, nunca deixou de olhar para fora quando necessário. Lewis Hamilton, por exemplo, não era um piloto formado em Stuttgart, mas se tornou o maior nome da história da equipe. A mesma lógica pode valer para Bortoleto, não importa de onde venha, mas sim o que pode entregar. E se o brasileiro continuar crescendo na Sauber, arrancando resultados consistentes e eventualmente alcançando pódios, sua presença na lista de potenciais alvos da Mercedes será inevitável. O dilema da equipe, portanto, é de ordem estratégica. A Mercedes tem dois caminhos diante de si: apostar todas as fichas em Antonelli, bancando sua adaptação mesmo diante de eventuais tropeços, ou se permitir a flexibilidade de reavaliar e abrir espaço para outro talento emergente, caso os resultados não sejam satisfatórios. Essa segunda hipótese pode soar como falta de paciência, mas no mundo da Fórmula 1 a paciência costuma ser curta. Patrocinadores não esperam, fãs não aceitam desculpas por muito tempo, e a própria história da equipe exige que ela esteja na disputa por vitórias e títulos. Os gatilhos que poderiam acelerar esse movimento já são discutidos nos bastidores. Se Antonelli acumular erros em classificações, se mostrar vulnerável em corridas sob pressão ou se sua evolução for mais lenta do que o esperado, as críticas se acumularão. Ao mesmo tempo, se Bortoleto continuar se destacando em corridas difíceis, como circuitos de rua ou prova sob chuva, sua ascensão pode ser inevitável. É o contraste direto entre fragilidade e força, entre dúvidas e certezas, que alimenta a ideia de uma troca. E a verdade é que Mercedes teria muito a ganhar com Bortoleto. Além de contar com um talento promissor, a equipe abriria um novo mercado de visibilidade no Brasil, algo que sempre interessa às marcas que patrocinam a Fórmula 1.
O público brasileiro é apaixonado por automobilismo, e ver novamente um compatriota em uma equipe de ponta teria enorme impacto midiático e comercial. O peso de herdar o legado de Senna ainda é forte no imaginário coletivo, e Bortoleto seria a ponte perfeita entre a tradição e o presente. Mas é claro que nada disso é simples. Abandonar Antonelli cedo demais pode ser visto como uma demonstração de impaciência, além de expor a equipe a críticas de que queimou um talento antes da hora. Antonelli tem apenas 18 anos, e esperar dele a maturidade de um veterano é injusto. Mercedes, ao tomar uma decisão tão drástica, teria de lidar com o risco de perder a confiança não só do piloto, mas também da própria base de desenvolvimento que vem cultivando há anos. Ao mesmo tempo, não agir pode significar perder a chance de contar com Bortoleto no auge de sua ascensão, deixando espaço para que outra equipe, talvez a própria McLaren ou até a Red Bull, se adiante e o contrate. Esse é o tipo de dilema que define a Fórmula 1. Mais do que corridas, trata-se de estratégias, apostas, riscos e consequências. Se Bortoleto realmente entrar no radar da Mercedes, será um sinal claro de que sua trajetória na F1 é mais do que promissora. É a de um talento que pode mudar os rumos de uma das maiores equipes da história recente. Se Antonelli se consolidar e provar seu valor, a história seguirá outro caminho, mas o simples fato de o nome de Bortoleto estar vinculado à Mercedes já é uma vitória simbólica para o brasileiro. O futuro permanece em aberto, como sempre acontece na Fórmula 1. Mas uma coisa é certa: cada volta, cada corrida e cada decisão tomada agora pode ser determinante para definir se Gabriel Bortoleto, o garoto que saiu de São Paulo para conquistar a Europa, se tornará um dos protagonistas de uma das histórias mais fascinantes da categoria. A Mercedes observa, o mundo observa, e a narrativa começa a ganhar contornos de inevitabilidade.